Bem-vindo ao Cético do Senso Comum. Estamos de volta após aproveitar nosso primeiro verão desde 2020. Basicamente, comemoramos nosso quarto ano produzindo conteúdos com duração de longa-metragem, tirando umas férias de verão não planejadas e improvisadas para nos prepararmos para voltar ao ritmo de produção no outono e inverno. Vamos atualizar você sobre os múltiplos e crescentes processos legais de Andrew e Tristan Tate por meio desta entrevista, que o advogado americano deles, Joseph McBride, concedeu ao Tim Pool, da Tenant Media. Depois de assistir a essa entrevista, entramos em contato com o Tim para fornecer uma entrevista de contraponto, para combater o fluxo constante de besteiras que o Joe despejou nesse episódio. Mas Tim e sua equipe parecem ter outros assuntos para resolver. Primeiro, algo relacionado a receber 100 mil por semana para promover pontos de propaganda russa. Vamos cobrir a entrevista no nosso episódio e manter a oferta para qualquer youtuber ou podcaster interessado. Fatos reais sobre os problemas legais dos Tate, que pioraram recentemente. Para lembrar, alguns vão recordar nossos episódios do ano passado sobre os Tate, quando foram presos, acusados e detidos com duas cúmplices femininas, por tráfico de pessoas contínuo, formação de grupo criminoso e acusações de tráfico e crime organizado. Andrew Tate também foi acusado de estupro em forma contínua, uma acusação mais grave que as duas individuais que enfrentava antes. Tristan Tate foi acusado de incitar violência ao mandar Georgiana Nagal e Luana Radu agredirem e roubarem uma vítima, ação executada por Gil. Ela foi acusada de agressão ou violência. Como Gil também divulgou pornografia de vingança contra essa vítima nas redes sociais, recebeu acusações extras de acesso ilegal a sistemas de computador e alteração de dados. Nessa disputa judicial, Gil acumula mais acusações que os outros 3 co-conspiradores. Já Luana Radu, ex-policial de Bucareste, é a única entre os 4 sem acusação exclusiva em seu processo na primeira acusação. Ao analisarmos essas acusações, lembre-se, são crimes alegados, não condenações, embora o material venha da tradução em inglês da acusação romena de 15 de junho de 2023. Em agosto de 2024, novas acusações foram feitas para um segundo julgamento criminal contra Tate e sua organização. Novamente faço a ressalva e peço que você insira a palavra alegado conforme apropriado durante este resumo e pelo restante do episódio. Como foi noticiado mundialmente, em 22 de agosto de 2024, Tate e mais 5 associados foram presos por diversas acusações, algumas mais graves que a denúncia inicial. Primeiramente, essa longa lista de crimes inclui 34 acusações de tráfico humano usando o método Loverboy com o objetivo de criar pornografia. Há também uma nova acusação, exclusiva de Andrew Tate, de forçar uma menor de 17 anos da Eslováquia a produzir pornografia. Primeiro no Reino Unido e depois na Romênia, após ele levá-la para lá. E Andrew Tate também foi acusado de agredir sexualmente uma criança de 15 anos em várias ocasiões a partir de 2020, incluindo sexo vaginal, oral e anal. Sendo menor de idade, mesmo pelos padrões da lei de consentimento da Romênia, essa criança não poderia consentir em ter relações sexuais com um homem com mais do que o dobro da sua idade. Na época, o grande cafetão das câmeras, Andrew Tate, já tinha pelo menos 34 anos enquanto estava se envolvendo com essa garota que ainda estava no ensino fundamental. Dos 6 co-réus, Dicot os acusa de tráfico de pessoas, inclusive de menores e relações sexuais com menor. Sobre Tate, acusação de formação de grupo criminoso, lavagem de dinheiro e influência em depoimentos com supostos crimes entre 2014 e 2024. A transmissão ao vivo de 2 horas do Tim Pool com Joseph McBride foi ao ar em 26 de agosto de 2024, 4 dias após o complexo de Tate ter sido invadido. Com base no segundo dossiê e na detenção dos irmãos, eles passaram a noite na prisão e no dia seguinte foram liberados de acordo com a lei romena sob controle judicial. Novas acusações contra Andrew, envolvendo menores, levaram à sua detenção em prisão domiciliar por 30 dias no galpão reformado, prazo que pode ser renovado mensalmente. Além da prisão dos irmãos, a operação apreendeu mais bens, pois os Tate não comprovaram renda legítima para justificar sua riqueza. Então eles perderam mais 16 veículos, incluindo o lata valioso de Tristan e uma minivan, uma motocicleta, provavelmente a que aparece neste vídeo. Além de laptops, milhares de dólares em dinheiro, relógios de luxo e dispositivos de armazenamento de dados.
Os Tates só precisam mostrar a Jicot a origem do dinheiro usado para comprar esses bens para recuperá-los. Isso nos atualiza sobre os principais pontos das duas investigações criminais contra Tate e seus amigos na Romênia. E vamos preencher alguns detalhes mais específicos à medida que avançamos. Vamos ver o que o advogado picareta americano deles tinha a dizer sobre esses acontecimentos. Claro, já falamos sobre Joseph McBride há um ano em um episódio especial de 1 hora chamado Matrix of Lies, que destrinchou uma entrevista que McBride fez com os dois idiotas da manosfera, Fresh and Fit, há um ano. Esta semana, definitivamente adicione esse episódio à sua lista de reprodução porque há muita informação boa lá, algumas das quais vamos revisitar. Mas agora, vamos continuar com o podcast do Tim Pooley. Este trecho de 20 minutos foi extraído de uma produção de 2 horas, que tratou também de temas políticos irrelevantes. Apenas após 1 a 17 minutos, Tim Pool questiona McBride sobre o caso Tate. Vamos entrar na conversa nesse ponto e comentar quando for necessário. Vamos direto para a última história e comentar sobre Andrew Tate. Temos isso da Associated Press. Autoridades romenas rebocam veículos da casa de Andrew Tate após novas acusações de tráfico humano. Isso acontece há tempos. Andrew e Tristan Tate, kickboxers britânicos e americanos, têm milhões de seguidores. Blá, blá, blá. Acusado de tráfico humano e de formar uma quadrilha criminosa para explorar mulheres, Andrew Tate também foi acusado de estupro nesse caso. Agora eles estão tentando pegar esse cara faz tempo. Quanto tempo já faz? Tipo 2 anos ou quanto é? Já faz desde 20, já faz quase 3 anos agora. Quase 3 anos agora. Pergunta simples e McBride erra mesmo assim. A primeira investigação romena contra os Tates começou em abril de 2022 após a operação e os depoimentos dos irmãos Tate a Diakot. Os dois fugiram para Dubai, com quem a Romênia não tem tratado de extradição. Eles e suas cúmplices foram pegos pelas autoridades romenas quando os rapazes voltaram para a Romênia no Natal de 2022. Então, há 22 meses, menos de 2 anos atrás, eles foram detidos por períodos consecutivos de 30 dias por causa da fuga anterior para Dubai. A acusação formal foi apresentada em junho de 2023, detalhando as acusações contra os irmãos e seus associados. Junto com outra lista de acusações que foram retiradas deste caso e incluídas em uma segunda investigação completa, isso foi há 15 meses. Então, quando McBride ou os Tates dizem às pessoas que isso está acontecendo há mais de 3 anos, eles estão exagerando grosseiramente a linha do tempo. Sim. E na verdade você representa ambos. Eu represento ambos, eu represento Andrew e Tristan. McBride aparentemente representa tanto Andrew quanto Tristan Tate, porém, e isso é meio importante, não na Romênia. O escritório dele, o McBride Law Firm, Sociedade de Responsabilidade Limitada Profissional, foi fundado em 2019 e ele opera a partir de um escritório virtual. 700 Federal Plaza 305 Broadway, Nova York. Essa instalação oferece pacotes de comodidades para seus escritórios virtuais a partir de R$ 179 por mês. Por R$ 499 você pode fazer um upgrade para o pacote executivo. Pelo site simples, McBride não parece ter grande histórico como advogado litigante. Ele menciona os Tates e um único cara do fiasco de 6 de janeiro, mas não há grandes vitórias ou reconhecimentos em seu nome. Então, embora McBride possa ter licença para advogar em Nova York, o caso sobre o qual ele está comentando é romeno e ele não está representando os Tates nesses processos. Essa desonra cabe a Eugen Vidniak, um bajulador submisso que os Tates contrataram depois que a advogada original deles lhes disse algumas verdades difíceis. Nossos advogados são G. Um salve para o meu advogado, ele é um G. Mas antes de encontrá-lo, fomos entrevistar uma patricinha de terno, que sentou lá e começou a falar sobre leis para a gente. Eu entrei lá e disse, escuta, cometi vários crimes graves. Vou ser preso? Bem, provavelmente. Então até mais, tchau. Procurei outro homem. Fui até seu escritório e disse, cometi vários crimes graves. Há coisas que podemos fazer, podemos tentar isso, podemos tentar aquilo. Sem problema, faço uma ligação. Você não vai pra cadeia, mandamos outra pessoa. Ele é o novo Andrew. Ele raspa a cabeça e vai. Quanto custa para fazer tudo isso desaparecer? É isso que queremos ouvir. Parece que nada está abaixo de Eugênio. Ele até se passou por membro da imprensa para atrapalhar uma coletiva de imprensa realizada por vítimas de Andrew Tate, especificamente, que estão processando ele no Tribunal Civil no Reino Unido através do escritório McHugh Jury e parceiros. Não, eu só queria esclarecer você. Um advogado?
Sempre fui advogado do Sr. Tate. Só queria esclarecer isso. Acho que você deveria, provavelmente de novo, pela transparência e honestidade, e pela maneira como você e seu cliente têm se comportado. Talvez seja honesto. Após a coletiva de imprensa manipulada pela assessora de Elgin e Tati, conversamos com Matthew Jury e Jack Beeston, do escritório de advocacia, em uma entrevista no YouTube, para garantir que as informações certas chegassem ao público sobre o caso. Sobre as 4 vítimas que eles representam que estão processando Andrew Tate, civilmente por estupro e agressões sexuais que remontam a 2013, denunciadas às autoridades em 2014 e 2015. As vítimas preferem que Tate responda criminalmente e pedem às autoridades britânicas que reabram os casos encerrados após sua fuga do Reino Unido. Para a Romênia, um processo civil é atualmente o único recurso das vítimas para as agressões, estrangulamentos e estupros que, segundo relatos, sofreram de Andrew Tate. Afirmamos que as provas reunidas na época eram suficientes para uma acusação criminal. Nos deixa perplexos o motivo da decisão de não processar em 2019. Isso não faz sentido para nós. Seja qual for o resultado na Romênia, ele será extraditado para enfrentar processo também no Reino Unido. Deixando o processo civil de lado, ele ainda tem muitos anos pela frente. Eu sou uma má pessoa? Porque quanto mais você não gostava, mais eu aproveitava. Eu adorei o quanto você odiou isso. Me excite. Você prefere que eu te prenda e faça o que não gosta? Ou prefere não gostar por si mesmo? A testemunha pensava, posso fazer o que quiser com você. Você está mesmo tão ofendido? Só te estrangulei um pouco, nem desmaiou. Relaxa, pelo amor de Deus. Achei que você fosse tranquilo. O que há de errado? Então, ao seguirmos em frente, lembre-se que McBride não é o representante legal dos Tates na Romênia. Ele não esclarecer esse ponto parece um tanto desonesto, mas nem de longe, tanto quanto as histórias que ele está prestes a contar sobre a mulher que vamos chamar de a vítima americana de Tristan Tate. Você está dizendo que essas alegações não são corretas? As alegações são 1000% falsas. Você quer andar? Nos contar o que aconteceu. E o que está acontecendo? Desde o início, Andrew e Tristan, claro. Pessoas influentes. Tristan conheceu uma garota na Flórida, de Miami. A garota pediu para voltar para a Romênia com ele, mas ele disse que não achava uma boa ideia, pois a Romênia era diferente e ela tinha uma boa vida ali. Ela disse, não, eu quero mudar, quero fazer isso com a minha carreira musical, quero ter uma carreira online e por aí vai. Então, o grande ponto sobre o primeiro julgamento contra os Tates na Romênia é que a acusação formal foi publicada em junho passado e conseguimos obter uma cópia completa dela, então sabemos exatamente o que aconteceu, de acordo com esses registros. Quando a data do julgamento dos Tate for definida, lançaremos uma série analisando detalhadamente o documento de 400 páginas. Assim, não restarão dúvidas sobre a desinformação que o grupo dos Tate divulgará neste julgamento. Enquanto McBride faz seu monólogo, vamos resumir o que a acusação formal relata. Com base nos registros de chat do WhatsApp entre Tristan e a vítima americana, a partir de 15 de novembro de 2021, em dezembro de 2021, Tristan e Andrew participariam de uma conferência da War Room em Miami. Tristan procurou companhia online enquanto estava lá e encontrou a vítima americana no Reddit. Mas eles rapidamente passaram para o WhatsApp para uma conversa privada que Tristan iniciou após 45 minutos de conversa fiada e flertando, onde Tristan admite ter iniciado a conversa entre os dois e também afirma que a vítima é exatamente o que ele procura. Tristan diz que estará em Miami para uma conferência de negócios e praticamente implora para que a vítima o acompanhe em seu primeiro encontro. Ela concorda. 7 minutos depois, Tristan fala com a vítima sobre levá-la para a Europa. Nas palavras dele, com bastante frequência, ele já estava pressionando ela sobre planos futuros, sem nem mesmo contar ainda onde morava na Europa. Na verdade, ele parecia meio desesperado. Isso foi em 15 de novembro de 2021. Nos dias seguintes, as conversas continuaram e Tristan chega a Miami 2 semanas depois, em 29 de novembro. Os dois ficam juntos e as coisas parecem estar indo bem para ambos. Até o dia 6 de dezembro, Tristan perguntou diretamente à vítima americana se ela se mudaria para a Romênia até 11 de dezembro, 3 semanas após tê-la encontrado no Reddit. Tristan já está pressionando ela, perguntando às 4h45 da manhã se ela vai se mudar para a Europa e se já tem a passagem. Mesmo assim, ele afirma que sua equipe de gerenciamento cuidará dela. A página do OnlyFans para levá-la a 100 mil seguidores em um mês,
O detalhe é que a página dela no OnlyFans, naquele momento, era dedicada à música dela e à fotografia amadora. Foi planejado que ela se juntasse a ele na Romênia como parceira romântica até janeiro de 2022. Em janeiro, a vítima começa a sentir medo e envia uma mensagem para ele em 17 de janeiro às 16h35. Ela está desconfortável e se sente testada nas interações. Tristão pergunta: "Você confia em mim?" Ele usa a rotina do "Você confia em mim?" para reconquistar a vítima e consegue convencê-la a ir para a Romênia. Em 28 de março de 2022, Tristão compra a passagem dela de Miami para Bucareste para 3 de abril de 2022. E quando ela desembarcou, Tristão estava lá para buscá-la em um Rolls-Royce Wraith azul, que estava registrado no nome de André, para levá-la do aeroporto até o complexo murado. Esse é o registro oficial de como a vítima americana veio para a Romênia, completamente diferente das besteiras que McBride está falando aqui. Mas vamos continuar. Ela vai à Romênia, encontra-se com ele e fica 6 dias lá. Após o 6º dia, ela soube que não seria esposa de Tristão. Tristão tinha outras mulheres em sua vida, surpresa, e ela se voltou contra elas e as acusou de uma série de crimes que são inimagináveis e 100% inequivocamente falsos. Isso fez com que ela enviasse mensagens de texto para a Flórida, para os pais e para outras pessoas, o que desencadeou uma investigação. Foi um swatting na casa deles na Romênia. Sim, a vítima americana esteve na companhia de Tristão ou de seus associados por apenas 6 dias, de acordo com os registros de conversa. Ela estava hospedada no complexo com Tristão e à disposição dele em 6 de abril de 2022 às 7h43 da manhã, enquanto estava no banheiro, Tristão a chamou por mensagem dizendo simplesmente: "Estupro na sala de fumo lá embaixo." Naquela tarde, Tristão já pressionava a vítima para atos sexuais em frente às câmeras, o que a deixava desconfortável. E Tristão diz à vítima que ela pode ganhar um bom dinheiro fazendo esse tipo de coisa. Tristão então oferece a ela uma reunião com o gerente da sua conta do OnlyFans, que poderia ser Luana ou, mais provavelmente, Georgiana. Georgiana e Luana incluem a vítima americana entre as garotas traficadas pelas quais são acusadas. No dia seguinte, 7 de abril, a vítima americana quer ter uma conversa cara a cara com Tristão, já que ele esteve ocupado tentando fazer com que as garotas convencessem essa vítima a trabalhar com câmeras. Em 8 de abril, a vítima americana foi levada por Georgiana do complexo para a Casa das Câmeras, próxima à Vila Americana. Lá, a vítima americana entendeu quem eram os Tates e as Bottom Bitches. Às 4h09 da manhã, ela enviou mensagem a Tristão perguntando se poderia ficar em um hotel. "Não quero ser rude, mas não posso viver assim." Tristão respondeu 6 horas depois, ignorou as preocupações e disse para ela não sair de casa. Nesse meio tempo, a vítima americana conheceu uma garota que Andrew trouxe da Moldávia à Romênia sob falso pretexto de casamento, para formar uma família como ele havia prometido a ela. Ela foi levada da casa de câmeras após ser buscada no aeroporto por Georgiana e pressionada a se apresentar diante das câmeras. Segundo relatos, André estuprou essa mulher 2 vezes enquanto tentava quebrá-la. Certa vez, em uma orgia, ele usou álcool e outras mulheres para quebrar suas defesas. Isso ocorreu no Hotel Marriott, em Bucareste, no dia 20 de março de 2022 e a segunda vez, uma semana depois, no complexo murado onde a vítima moldava jura. Tate a abusou física e sexualmente, ameaçando estuprá-la, engravidá-la e ainda ameaçando trancá-la em um quarto até que ela enlouquecesse. Isso ocorreu em 27 de março de 2022. A vítima americana fez amizade com a vítima de estupro da Moldávia e juntas planejaram sair da casa trancada à noite, esperando chegar a Londres, onde vivia a irmã da Moldava. A vítima americana, em contato com os pais por mensagem, relatou o que ocorria na casa e os planos de fuga. Mas os pais dela entenderam que ela estava em muito mais perigo do que percebia e entraram em contato com um amigo da família, um fuzileiro naval treinado para lidar com situações de tráfico humano. Ele informou seu oficial comandante, que alertou a embaixada americana. E, de acordo com a acusação, às 7h05 da manhã do dia 11 de abril, a Força Policial Voluntária local foi notificada. Mas Dicot assumiu o caso por ordem da promotoria do Tribunal Distrital de Buftia. Dicot iniciou batidas no complexo murado e na Casa Khan, e ao entrar, Dicot retirou 4 mulheres que se acreditava serem vítimas de tráfico humano da Casa Khan. É isso que McBride chama de invasão das casas Tate.
Porém, swatting é denunciar falsamente uma situação que requer resposta armada. Jaycott realmente resgatou vítimas de tráfico humano como resultado de sua operação bem-sucedida. A vítima americana nunca acusou os Tates de crime algum. Ela não entrou em contato com as autoridades locais, ela não teve nada a ver com a operação que foi realizada. Ela depôs sob juramento e apresentou o histórico de conversas do telefone como prova, e Jaycott assumiu o controle a partir daí. Jaycott é a única entidade que acusa os Tates e seus cúmplices dos crimes listados na acusação. Agora vale a pena considerar. Devemos considerar o fato de que naquele momento o Reino Unido já havia gasto mais de 2 bilhões tentando cancelar Andrew e Tristan. Há muitos oportunistas e personagens nefastos que querem ver esses caras presos e silenciados para sempre. Então agora McBride está falando sobre o Reino Unido, e ele menciona o valor de 2 bilhões que, segundo ele, o Reino Unido gastou para silenciar os irmãos Tate. E nós achamos que esse era um número que ele simplesmente tirou do nada, sem nenhuma validade. Mas, como descobrimos, devido à radicalização dos jovens no Reino Unido, o governo teve que fornecer um extra de 2 bilhões de libras ao Sistema Educacional Nacional para financiar programas destinados a combater a misoginia que está sendo espalhada nas escolas por meninos que foram doutrinados por Andrew Tate. Então, não são 2 bilhões para silenciar Tate, são 2 bilhões de libras só no Reino Unido para tentar neutralizar o efeito extremamente negativo que Tate teve sobre a juventude britânica. O promotor romeno conseguiu, pela lei local, ocultar os fatos do caso e nem apresentar todos os fatos ao juiz e ao público. Durante o primeiro ano do caso, essa afirmação é falsa. Os Tates foram presos na Romênia em 29 de dezembro de 2022. A acusação formal foi apresentada em 15 de junho de 2023, menos de 6 meses após a prisão dos Tates. Eles foram indiciados após a apreensão de equipamentos eletrônicos e coleta de provas de dezembro de 2022 a 15 de junho de 2023 durante investigação, enquanto os irmãos se escondiam das autoridades romenas em Dubai. As provas não são divulgadas durante a apuração. A afirmação de McBride de que os promotores seguraram as provas por mais de um ano é pura besteira. Além disso, esta é a única cópia do arquivo de provas coletado para este caso, com 75 mil páginas. Isso jamais seria liberado gradualmente. Está catalogado, indexado e resumido na acusação formal, que tem cerca de 400 páginas. Foi isso que os Tates receberam em 15 de junho de 2023. Os Tates já estão com esse documento há mais de 15 meses. Fomos chamados em certo momento, investigamos a fundo e sempre soubemos que as acusações contra eles são falsas. Entendemos que, ao enviar essas acusações difamatórias para a Flórida, aquela mulher passou a ser responsável por difamação e conspiração no estado. Então processamos ela em um tribunal da Flórida, acabamos de sobreviver às moções para arquivar nesse tribunal, o caso está em andamento, o caso está indo bem. Então sim, você ouviu corretamente. Os irmãos Tate contrataram McBride para processar sua vítima americana por difamação e conspiração em um tribunal da Flórida, por contar aos pais, em confiança, o que ela viu acontecer na casa das câmeras e por que ela iria embora mais cedo. Isso é intimidação total da vítima. A vítima americana não procurou diretamente as autoridades para acusar os irmãos. Ela não entrou em contato com a mídia, não falou publicamente sobre suas experiências como indivíduo, não está dando entrevistas nem ganhando dinheiro em programas de entrevistas. Portanto, mesmo que Jaycott não tivesse localizado outras 6 vítimas durante a investigação, não houve difamação. A vítima americana só queria sair da casa depois de descobrir o que realmente estava acontecendo lá. O pior é que esse idiota incluiu no processo a mãe e o pai da vítima, o fuzileiro naval que eles contataram e a vítima de estupro da Moldávia, que nunca esteve nos Estados Unidos. Ainda parte do processo de 5 milhões envolve acusação de conspiração. Bem, essa acusação tem um grande problema. 4 das 5 pessoas processadas foram liberadas pelo tribunal após a análise individual de suas circunstâncias. A garota da Moldávia, que nunca foi aos Estados Unidos da América, foi retirada do caso por estar fora da jurisdição da Flórida. O fuzileiro naval foi liberado do caso porque seguiu os procedimentos corretos de comunicação na sua cadeia de comando. E os pais da vítima foram as pessoas mais recentemente retiradas do processo depois que o juiz analisou os detalhes do caso envolvendo eles, e ele também retirou a maioria das acusações contra a própria vítima. Você não pode ser uma conspiração de uma pessoa só, é preciso ter um co-conspirador para estar envolvido em uma conspiração.
e todas as outras partes foram dispensadas de todas as acusações contidas no processo. Além disso, a lei pode exigir que pelo menos um ato explícito seja realizado em prol desse acordo para que se constitua o crime de conspiração. No processo, Andrew e Tristan Tate estão acusando a vítima de tentar extorquí-los em 200 mil sesmais. Eles apresentaram conversas de texto entre a vítima americana e a moldava, usadas como prova de conspiração para fraude. Recentemente, uma nova conta no Twitter chamada Tate Updates SX divulgou capturas de tela dessas conversas de texto, rotulando-as como registros oficiais de chats do WhatsApp. Ao tentar provar aos Tattertots que as duas queriam incriminar os irmãos, percebe-se que os registros de texto são claramente falsos. A primeira pista é que todas as datas e horários nesta captura são iguais: 22 horas 42 minutos 29 segundos. Em 6 de abril de 2022, esse é o primeiro indício e a vítima americana ainda morava no condomínio murado com Tristan. No dia em que ele tentou convencê-la a trabalhar com câmeras, ela só foi transferida para a casa das câmeras em 8 de abril. Grande erro neste documento. A segunda pista é que as conversas completas foram vazadas e podemos ver como os chats evoluíram com os carimbos de data corretos antes de serem reorganizados por Tate ou seus associados. Por exemplo, esta página tem 2 trechos colados, mas na verdade estão separados por mais de 1 hora no tópico. Primeiro em 10 de abril, 21 horas 50. A vítima americana conta aos pais que mantém a calma e engana os irmãos para facilitar sua saída. E no final da página, quando a mãe da vítima americana menciona os fuzileiros navais e a ativação do esquadrão americano, a conversa e o contexto entre essas postagens foram omitidos. Se esses documentos aparentemente falsificados são como Tate estava planejando provar seu caso na Flórida, ele vai ter uma grande surpresa. Além disso, como mencionamos, o fuzileiro naval que esteve envolvido nessa cadeia de eventos foi removido do caso em fevereiro de 2024, a juíza Robin Rosenberg, afirmando na época que o sargento forneceu informações valiosas para ajudar as autoridades investigativas quando encaminhou uma denúncia de tráfico humano feita por uma mulher contra Tate para uma embaixada dos Estados Unidos da América e autoridades militares. Ele fez o que o sistema legal recomenda a quem suspeita de crime: avisar as autoridades competentes. Segundo documentos judiciais, as ações do sargento deram início à investigação que levou à operação na propriedade de Tate, na Romênia, onde promotores afirmam que Tate e seu irmão Tristan coagiram mulheres a produzir conteúdo pornográfico para o OnlyFans, ficando com a maior parte da receita. Considerando que o sargento dos fuzileiros navais foi elogiado por suas ações, faz sentido que as ações, declarações e temores da vítima americana fossem totalmente razoáveis, levando em conta o resultado da operação. Portanto, o processo da Flórida é no mínimo infundado. Já que falamos de conspiração, os processos dos irmãos Tate contra suas vítimas podem ser vistos como uma conspiração planejada por eles e sua equipe jurídica. Isso permitiu publicar nomes, endereços e detalhes pessoais das vítimas, expostos ao domínio público, permitindo que o exército de lixo dos Tate assediasse e intimidasse tanto as vítimas quanto seus familiares. Isso é um ato desprezível. Isso novamente deveria ser o suficiente para levar McBride para esse parte. McBride entrou com esse processo na Flórida em 13 de julho de 2023 e até mesmo a longa lista de reclamações foi feita como uma tática de intimidação esmagadora. Danos acima de 5 milhões por difamação, difamação per se, difamação comercial, prisão ilegal, interferência ilícita em relações comerciais, conspiração civil e imposição intencional ou negligente de sofrimento emocional. Esses 2 cafetões gangsters pareceram precisar intimidar uma vítima de 20 anos ao silêncio. Devido ao assédio dos fanáticos de Tate, o juiz determinou o anonimato das vítimas, proibindo Tate, seus representantes ou associados de mencioná-las publicamente. Petição protocolada em 8 de setembro de 2023. No mesmo dia, Joseph McBride participou do podcast Fresh and Fit, ainda disponível no Rumble, com um link para o documento original não editado do processo na descrição do vídeo, o que por si só é uma violação da ordem judicial, já que contém os nomes e detalhes pessoais das vítimas, além de disponibilizar o documento. Durante toda a conversa, McBride e Coisa 1 e 2 citaram várias vezes o nome da vítima, que agora McBride não podia mais mencionar. Como o documento não foi editado, Fresh and Fit devem ser responsabilizados por violar a lei com relação à vítima. Mas eles não foram o único grande canal de podcast a fazer uma coisa dessas.
Candace Owens revelou o nome da vítima em 5 de agosto de 2023 e repetiu isso no episódio 202 do seu canal no YouTube, enquanto ela ainda era do Daily Wire. Mesmo enquanto outros apresentadores do Daily Wire, como Ben Shapiro e Michael Knowles, já haviam denunciado publicamente os irmãos Tate. Candace Owens repetiu diversas vezes o nome da vítima, menor de idade na época dos fatos legais citados. Owens omitiu o nome do homem de 57 anos que estuprou repetidamente a vítima americana quando ela era menor. Após 6 anos, o caso foi a julgamento em Delray, Flórida. Keith Fox, também conhecido como Yoga Fox, foi condenado a 24 anos de prisão por crimes sexuais contra essa mesma vítima e outra vítima do sexo feminino. Agora ele também é agressor sexual registrado. Para encerrar este segmento, McBride disse a Pool que esse caso na Flórida está indo bem para eles, que o caso está avançando, que o caso está indo bem. Isso é mais um grande exagero. O caso agora foi reduzido apenas à acusação de difamação e está avançando para a fase de descoberta contra a única vítima americana que restou. Quando os registros de conversas de texto adulterados de Tate forem esclarecidos, usando os verdadeiros do indiciamento romeno ou da fonte, Tate sofrerá outra derrota ainda maior que a acusação de sonegação fiscal em série do Reino Unido, julgada discretamente no início do ano. As autoridades policiais do Reino Unido determinaram que os Tate deviam impostos atrasados sobre o dinheiro apreendido em suas contas bancárias no Reino Unido. Dinheiro que os Tate não conseguem mostrar aos investigadores como foi obtido legalmente, o que pode novamente levar a mais investigações criminais. Os Tate não apresentaram nenhuma prova em sua própria defesa e uma mente crítica ficaria pensando se essas provas não teriam dado ainda mais material para as autoridades investigarem. Quando essa tática de intimidação foi anunciada em fevereiro de 2023, Tate afirmou que seria de 300 milhões. Eles decidiram baixar um pouco o valor para não parecer gananciosos. Aqui está o raciocínio que levou à decisão sobre quanto processar a vítima americana do Tristan, que foi enganada por ele. Vocês vão processá-la por quanto? Agora são 5 milhões. Ela não tem esse dinheiro. Perto do que perdemos, isso não é nada. Acho que é mais um recado do que outra coisa. Muitos gostam disso. Estes são Andrew e Tristan Tate. Por que não são 5 bilhões? E tem alguns motivos, certo? Primeiro, a gente sabe que ela não tem esse dinheiro. De jeito nenhum. Ela vai dizer, ela nem tem 1 milhão, número 2. A gente não queria que o tribunal achasse que isso era só sobre dinheiro. Eles merecem ser compensados pelos danos? Claro, mas isso é sobre a busca pela verdade. Ao debatermos ideias sobre dinheiro e o que fazer, precisa aparecer. E aí pensamos, o que são 5 milhões é o preço de um Bugatti? André falou, acho que eu preciso de um Bugatti com isso, pelo menos. Então, sabe, ele é esperto, eu só tirei isso dele, mas ele é assim mesmo, esperto. E, bom, ele merece conseguir isso. Vai ser interessante ver até onde esses idiotas vão rir quando as celas se fecharem atrás dos Tates na prisão de Rehova, pois é o que realmente merecem. Pode rir à vontade, engraçadinho. O que conseguimos fazer foi publicar a verdade de tudo o que aconteceu relacionado àquela história na denúncia romena, certo? A denúncia tem centenas de parágrafos. Toda a história está contada lá, assim que a denúncia foi publicada. O promotor romeno, os juízes romenos, os tribunais romenos, a consciência pública romena e certamente a equipe de defesa romena tiveram acesso a isso, conseguiram educar o público romeno e o tribunal de lá. Como resultado disso, eles saíram da prisão domiciliar. Eles viajaram pelo país e recentemente receberam permissão para circular pela União Europeia. Alguém surtou, ligou e disse: temos várias teorias sobre o ocorrido, intensifiquem a acusação contra eles. Precisamos esclarecer alguns pontos. A escuta dos controles judiciais que regulam os movimentos dos Tates durante o julgamento criminal deles na Romênia não foi de forma alguma afetada pelo processo civil americano. 2 pontos antes de destruirmos essas alegações diretamente. McBride não cita que antes de processarem as vítimas na Flórida, tentaram registrar queixas criminais contra a vítima americana e a da Moldávia por estupro na Romênia. Esse processo foi aberto em 12 de abril de 2023, exatamente 1 ano após a primeira batida nos complexos de Tate. 2 semanas depois, o judiciário da Romênia rejeitou as acusações criminais contra as 2 mulheres.
Os Tate recorreram dessa decisão e perderam novamente, com a decisão sendo declarada final em junho de 2023. Como o artigo da imprensa nacional romena afirmou, o encerramento desse caso sobre o engano dos órgãos judiciais dá credibilidade às duas mulheres vítimas. Certamente, uma citação para elas guardarem para uso futuro. Segundo ponto, McBride parece estar sob a impressão de que, na Romênia, os Tate serão julgados no Tribunal da Opinião Pública. Acreditam que qualquer publicação dele influenciará o julgamento criminal, mas isso está longe da verdade. Na verdade, não haverá um júri de pares dos Tate decidindo seu destino, deixando a equipe jurídica dele sem ninguém para confundir com desinformação. Não, haverá apenas um único juiz deliberando sobre os fatos aqui, em um tribunal que lida com tráfico de pessoas e acusações criminais todos os dias como rotina. Claro, se você tirar as contas dos Tate nas redes sociais, os irmãos rapidamente se tornam criminosos bem comuns. Eles só acham que há algo especial. Enquanto isso, a taxa de condenação dos promotores neste tribunal para traficantes de pessoas é de cerca de 97%. Talvez esses dois julgamentos contra os Tates e sua organização aumentem esse número para acima de 98%. Como não há júri para manipular, um juiz experiente presidirá o caso no julgamento. Não importa quanto material de notícias falsas os Tates publiquem para o público romeno, isso não terá efeito algum nos procedimentos judiciais, assim como não teve até agora. Então, vamos esclarecer os fatos, o motivo pelo qual os irmãos foram soltos da prisão e depois passaram para a prisão domiciliar. E assim por diante é porque a Romênia tem direitos civis e um processo em vigor que permite que 4 réus avancem para restrições mais leves se estiverem seguindo as regras. Os 2 garotos foram presos porque fugiram para Dubai após a operação de abril de 2022. Após a detenção preventiva inicial e 2 prorrogações de 30 dias, os Tates foram autorizados à prisão domiciliar após meses nessa condição, porque eles seguiram as regras. Depois, eles foram autorizados a se locomover pelo condado de Ilfov, e então as condições foram relaxadas para que pudessem viajar por toda a Romênia. Embora tenham recebido permissão condicional para circular na União Europeia, os promotores contestaram e a decisão foi revogada em julho de 2024. Essa revogação ocorreu principalmente porque André Tata disse a um podcaster chamado Aiden Ross que, se quisesse uma última entrevista com os Tates, teria menos de uma semana para ir à Romênia. André tinha me procurado, ele disse. Ei, vou sair da Romênia em breve e provavelmente nunca mais vou voltar. Se quiser vir e fazer uma semana de transmissões e conteúdo antes de eu partir, acho que será ótimo. E desculpe, foi o que ele disse. Não é basicamente agora ou nunca. Esse vídeo foi enviado aos advogados do caso civil do Reino Unido na McHugh Jury e parceiros, para repassar para as autoridades policiais que estavam investigando ativamente os Tates por acusações criminais em outra jurisdição. Em poucos dias, o Reino Unido emitiu mandados de prisão e pedido de extradição para os irmãos, que foram presos e levados à delegacia. E diante do juiz, onde um pedido de extradição é para quê? O terceiro julgamento criminal dos irmãos ocorreu no Reino Unido, envolvendo dezenas de vítimas de agressão sexual e tráfico atribuídos a ambos. A única ressalva antes de executar essa ordem de extradição da Romênia para o Reino Unido é que a Romênia tem prioridade sobre esses réus. Outra coisa que essa sequência de eventos trouxe foi o fechamento do possível plano de fuga dos Tate para Dubai. Veja, os Emirados Árabes Unidos não têm tratado de extradição com a Romênia, mas têm com o Reino Unido. Com acusações criminais no Reino Unido, caso os Tate sejam detidos em Dubai, seriam enviados imediatamente para a justiça britânica. Esse julgamento está pronto para começar assim que os 2 magrelos deles pousarem em Heathrow. E sobre o controle judicial atual sobre eles? Tristão pode circular pela Romênia desde que se apresente regularmente à delegacia de polícia local. André, mentor do grupo, cumpre prisão domiciliar avaliada a cada 30 dias e já teve a detenção renovada por mais 30 dias. Sobretudo porque as novas acusações no segundo processo criminal na Romênia envolvem menores. McBride foi intencionalmente enganoso ou totalmente ignorante sobre as restrições dos Tates ao afirmar a Tim Pool que eles agora podem circular livremente pela União Europeia, e nunca fornecendo essas atualizações importantes. E novamente, voltando ao início, o caso civil da Flórida não tinha absolutamente nada a ver com isso.
Já se passaram 40 minutos de análise e estamos só na metade. Vamos pausar aqui e em breve postamos o final. O link para Matrix of Lies, Irmãos no Crime Parte 2 será exibido aqui assim que estiver disponível.